repensando os seus inimigos. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Deus, nosso Senhor, estejam sobre você, sobre todos nós no dia de hoje. Espero que todos estejam bem. E para darmos continuidade aqui ao nosso estudo de Salmos, vou pedir que antes você vá lá nos nossos canais, nas plataformas digitais, canal do YouTube, do Spotify. Lá você verá todos os estudos bíblicos que foram realizados até hoje, são deixados diariamente para que você ouça, compartilhe e também participe dos cultos, dos estudos bíblicos, da escola bíblica, das reuniões de estudo que são realizadas durante a semana em nossa igreja Lagoinha Castelo. Você pode acessar todos os horários da reunião, das reuniões durante a semana e venha, participe conosco para que você aprenda mais a palavra de Deus e cresça em comunhão, juntos, unidos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Salmo de número 83. Eu vou ler este salmo todinho com vocês. Diz o seguinte: ó Deus, não guarde silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus, pois teus inimigos se alvoroçam. E os que te odeiam levantam a cabeça. Com astúcia, tramam contra o seu povo e conspiram contra os seus protegidos. Dizem: vinde, vamos dar fim à nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Pois tramam juntos e se aliam contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, e a Filístia como os habitantes de Tiro. Também a Assíria tornou-se aliada deles. Eles são o braço forte dos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian, a Sísera, a Jabim, à beira do rio Quizon, os quais foram destruídos em Endor, tornaram-se esterco para a terra. Faze a seus nobres como a Oreb e a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zebá e a Zalmuna, que disseram: conquistemos para nós as pastagens de Deus. Meu Deus, torna-os como folhas secas levada pelo redemoinho. Como o fogo destrói uma floresta e como a chama incendeia as montanhas, persegue-os assim com tua tempestade e assombra com teu furacão. Senhor, cobre-lhes o rosto de vergonha para que busquem o teu nome. Sejam envergonhados e apavorados perpetuamente e pereçam frustrados, para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aleluia! Querido, este é um salmo de Asaf, mas é o último salmo de Asaf, que foi o autor do Salmo 50 e do Salmo 73 até este hoje de número 83. Este salmo trata-se de mais um lamento, comunitário da nação como um todo aqui. Recordando-se de como o Senhor havia agido por meio de Débora e Gideão no passado, Asaf agora, neste salmo, ora para que Deus derrote e humilhe os inimigos que hostilizam o povo de Israel. Entre eles, merecem menção os amonitas e moabitas, que são os filhos de Ló, e os edomitas e os agarenos, que estão ditos aqui nos versículos 8, no versículo 7, no versículo 8 aqui. Estes são os descendentes de Agar, os agarenos, também chamados de ismaelitas, mencionados em 1 Crônicas, no capítulo 5, versículo 10, e em 1 Crônicas, isso mesmo, 1 Crônicas 5, no versículo 10, e no 19, e também no 20. Este, querido, é um salmo sobre os inimigos. Nós precisamos repensar sobre os nossos inimigos.
Como nós devemos responder aos nossos inimigos? Os primeiros versículos deste salmo dizem a Deus: pois teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Lá no versículo 2 diz isso. Essa perspectiva, ela é crucial. Todo pecado é lutar contra Deus, usurpar sua autoridade e tomar o seu lugar. Até os crentes devem reconhecer que em todo erro fazem-se inimigos de Deus. Pequei contra ti e contra ti somente. Nós vemos isso, esse versículo lá em Salmo 51, versículo 4. Portanto, se alguém está prejudicando você, olhe para ele, antes de mais nada, como alguém que está em guerra com Deus. Isso te impedirá de se sentir sozinho diante dele. Também te consolará saber que, em última análise, a tarefa de lidar com uma pessoa dessa pertence a Deus. Então, querido, como reagir a esses salmos imprecatórios, que é no caso deste salmo aqui de 83, nós vimos, né, que, a respeito dos salmos imprecatórios, há alguns estudos atrás, que são os salmos onde nós queremos, são expressos aqui os sentimentos de condenação, de desejar o mal para o inimigo, né? Então, esse salmo imprecatório aqui, como nós devemos reagir a eles, como nós devemos reagir quando igual neste salmo, que pede a Deus para destruir os inimigos em vez de perdoá-los. Devemos aqui, querido, reconhecer algo importante, a saber mesmo no Antigo Testamento, que o salmista não está com sentimento de vingança, tentando se vingar. Não. Estes salmos imprecatórios nos permitem entregar a nossa raiva a Deus para que ele haja como julgar convenientemente e nos alinhar com o conselho de Paulo, que diz o seguinte: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos 12, no versículo 19. A partir do momento em que você reposiciona os seus inimigos, o que é isso, André? Reposicionar os nossos inimigos. É tirar os inimigos das próprias mãos e depositá-los nas mãos do próprio Deus. Você pode se descobrir desenvolvendo até mesmo uma simpatia por eles. No final das contas, ninguém levará deste mundo coisa alguma. O salmista, então, parece só desejar a morte de seus inimigos neste salmo. Mas a surpresa dos versículos 14 a 16 é que sua oração para que os malfeitores sejam levados a enxergar a verdade e a conhecer o nome de Deus. Nos tempos bíblicos, essa seria uma possibilidade bem remota para as nações pagãs em volta de Israel. E o salmista aqui está mais interessado na defesa de Deus do que na salvação dos inimigos. Mas à luz de Cristo e da cruz, vemos que essa é a principal forma pela qual haveremos de derrotar o mal. Cristo nos dá grandes recursos para transformar os inimigos em amigos e amigos de Deus. Ele morreu por nós enquanto ainda éramos inimigos de Deus, o que nos motiva para vencer o mal com o bem. Querido, nós precisamos nos identificar com os nossos inimigos, porque uma vez nos tornamos inimigos de Deus e fomos redimidos através da cruz. Fomos redimidos através de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Repense os seus inimigos. Repense
o local que você deve entregar os seus inimigos, além de se identificar com eles, entregá-los nas mãos de Deus, que reivindica a justiça por nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.